Ontem, depois do programa, inclusive durante o programa eu recebi a ligação e não pude atender, obviamente, porque eu estava ao vivo. Sim. Aí, após o programa, conversei com a pessoa, essa pessoa me garantiu, Vene, pode cravar, o Gerson já aceitou a proposta do Zenit, tivemos uma reunião, o Gerson deu ok, só que ele só fez um pedido ao Zenit, para pagar a multa rescisória ao Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, isso foi um pedido do Gerson, não é um desejo do Zenit. Vem aí o Flamengo nessa história. Não tem uma negociação, Fernandinho, não tem uma conversa entre Zenit e Flamengo. Por quê? O Flamengo só libera o jogador pelo pagamento da multa rescisória. A única consulta que teve ao Flamengo foi, isso 10 dias atrás, o Flamengo topa parcelar o valor da multa rescisória de 25 milhões de euros? A resposta foi, não, esquece. Multa rescisória é como está em cláusula, é pagamento à vista. O Zenit vai pagar, inclusive só não pagou ainda porque o Gerson solicitou isso ao Zenit. Olha, paga a multa rescisória depois da minha participação na Copa do Mundo de Clubes, que eu quero me despedir do Flamengo, eu quero jogar essa competição. Eu acho até importante para ele também, uma competição que vai dar uma certa notoriedade, porque notoriedade é algo que ele não vai ter no futebol russo, muito pelo contrário, vai, entre aspas, se esconder. Então ele já deu esse ok. Mas o Flamengo, ele não é obrigado a ser avisado pelo Zenit que a multa será paga. Isso é uma informação minha, no caso, que o Gerson deu um ok para o Zenit, após uma reunião. Está tudo acertado. Agora, se o Gerson vira para o Zenit e fala hoje, ó, pode pagar a multa rescisória que eu vou embora hoje, o Zenit vai depositar o valor da multa rescisória. Então depende muito mais agora da eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E aí há um debate do torcedor rubro-negro, por que o Gerson vai jogar, por que o Gerson está viajando. O Flamengo, ele não tem que tomar nenhuma atitude no sentido assim, de tirar o jogador, porque ele continua sendo jogador do Flamengo. Vou dar a minha opinião do que eu faria se eu fosse o Flamengo ou até mesmo o Gerson. Eu, como treinador do Flamengo, eu já ia pensar no segundo semestre, tendo em vista que o jogador vai deixar o Flamengo, correto? É um jogador extremamente importante. Se eu sou o Felipe Luiz, eu teria uma conversa com o jogador, falar assim, Gerson, você realmente vai embora? O Gerson vai ser honesto e vai falar, não, eu vou embora. Aí o que o Felipe Luiz tem que fazer? Ele começar a planejar. Eu não utilizaria o jogador como titular. Eu não vejo problema ele estar lá no grupo, não vejo nenhum problema, só que eu acho que o Flamengo tem que se antecipar no planejamento já para o segundo semestre. Porque o Gerson é um jogador titular, o Felipe Luiz contava com ele. E se eu sou o Gerson, eu abriria o jogo também com o Felipe Luiz e com o José Boto. Ó, eu vou aceitar a proposta, eu vou embora. Só que eu queria fazer parte do grupo que vai disputar essa competição. Queria me despedir, quero dar a vida em campo e sair pela porta da frente. Então eu vejo muito torcedor do Flamengo tratando o Gerson como mercenário, Judas, traidor, como está aí nessa nota 3. Mas eu não julgo o torcedor que faz isso, assim como eu não gosto de dizer que o torcedor tem que tratar tal jogador como ídolo, eu não posso dizer que o torcedor não pode tratar o Gerson como traidor, sobretudo por conta de todo o contexto, de como aconteceu a situação. 2 meses atrás, ele estava comemorando uma renovação de contrato no Flamengo. Que é essa imagem que está na tela. Eu me boto no lugar dele. Ele é um profissional. Ele entende que recebeu uma proposta melhor, profissionalmente falando, ele vai pegar as coisas e vai embora. Eu faria isso? Repito o que eu já falei em outros momentos aqui. Eu não aceitaria. Independentemente de seleção brasileira e tal, eu não iria para o futebol russo. Não é minha praia. Enfim, mas o Gerson entende que para ele vai ser melhor. Então eu não considero o Gerson traidor, porém não vou ficar aqui criticando o torcedor que o considere. E ponto. Eu acho que dá para entender o lado de todo mundo. Ele é profissional, entendo também o lado passional do torcedor, tem o direito de fazer isso. E o Gerson, ele não soube fazer da melhor maneira possível. Ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu acho que o pai do Gerson acabou atrapalhando também a forma como foi feito, isso acabou agravando. Ele vai perder a idolatria, eu acho que de grande parte dos torcedores. Mas para mim vai ser sempre ídolo na história do Flamengo, sem sombra de dúvida. Se não falar, é melhor para quem? Para o Flamengo. O Flamengo não se expõe, como instituição não vai emitir opinião e deixa o torcedor com a paixão e não tanto com a razão, tirar as suas conclusões. E é o que a gente está vendo, nota de 3, protesto e tal. E aí é uma postura de não proteger o jogador. Não estou nem dizendo, né, que o Flamengo está pedindo para o torcedor atacar o Gerson, não é isso? O Flamengo está sendo profissional. Mas, de alguma forma, o Gerson fica exposto nessa situação? Né? Fica exposto a esse tipo de situação por não ter uma proteção aí do Flamengo? Mais ou menos isso, Lívia? É o que eu sinto. Porque o jogador, ele não vai sair e dar a cara dele para falar. Não é o momento de fazer isso, ele não vai dar nenhuma exclusiva falando sobre isso, ele não vai colocar o lado dele da história.
Então é um momento de blindar, né? E blindar também o elenco, né? Nesse momento. E pensando na competição, né? Uma competição importantíssima. Então eu acho que, beleza, é uma postura que também não é condenável, mas pelo aspecto esportivo, eu acho que o Boto tinha que ir ali e responder as perguntas da imprensa a respeito dessa situação. O Flamengo, que tem aí a volta do Gerson, que estava na seleção brasileira, envolvido numa situação um tanto quanto delicada por conta desse interesse do Zenit e a negociação que não aconteceu. O fato é, os dirigentes do Flamengo ficaram muito incomodados com todo esse processo, pela maneira como foi, de certa forma, encaminhado pelo staff do jogador, e a situação não é nada boa, nada boa. O Flamengo só vende o atleta pelos 25 milhões de euros estipulados em multa contratual, e além disso, existe ainda uma cifra, alega o clube, de cerca de 40 milhões de reais, que daria 6,2, 6,3 milhões de euros, pela conversão de hoje, referente a uma multa por rescisão unilateral. Ou seja, se o Gerson sai do Flamengo com pagamento de multa por parte do Zenit da Rússia, ele estará rescindindo o contrato de forma unilateral. Consequentemente, né, ao fazer isso, ele teria que pagar ao Flamengo algo em torno de 40 milhões de reais, pelas estimativas do clube, que seria um cálculo feito em cima do que ele teria a receber até o final do contrato como direito de imagem. Isso pode dar pano para manga e pode também inviabilizar o negócio, porque o Flamengo não está disposto a abrir mão de nada. Ele quer o dinheiro da multa rescisória, de 25 milhões de euros, e está disposto a levar adiante essa questão da cláusula contratual, que daria ao clube direito de receber mais esse montante no caso da saída do jogador. Mas, a priori, o Gerson viaja, vem para os Estados Unidos, joga normalmente, mas vejamos aí como isso vai se desenrolar no decorrer do próprio Mundial. Uma situação nada boa, mas que persiste e não se sabe se vai ter alguma novidade nos próximos dias, porque a janela na Rússia só abre no dia 10 de julho, embora o jogador pudesse ele mesmo pagar a multa e sair. Não se sabe se isso vai acontecer. E detalhe, a reunião entre Flamengo, representantes do atleta e pessoas do Zenit aconteceu há 9 dias. De lá para cá, o clube russo não fez qualquer contato com os dirigentes rubro-negros. Conversando com as pessoas, tentando entender o lado do Gerson, tentando entender o lado dos bastidores da diretoria do Flamengo, é uma chegada pesada, carregada. Tem uma nuvem carregada ali na relação entre Gerson e Flamengo, sim, nessa iminente saída do Gerson para o futebol russo após o Mundial de Clubes. Agora é bom frisar também, não tem dinheiro no caixa. Não tem papel na mesa. O que tem é uma sinalização do clube russo ao staff do Gerson, que vai pagar a multa integral, ou seja, 25 milhões de euros, após o Mundial de Clubes. São os russos falando que vão pagar. Se vai acontecer, sabe, se o curso do rio ali vai mudar, se o barco vai apontar para o outro lado, a gente vai ter que esperar o desenrolar dos próximos dias. E diante disso, o que se tem é o incômodo do Gerson pela condução da diretoria e da diretoria pela opção do Gerson de sair, entendendo que tudo foi feito por parte da diretoria para que ele ficasse, a renovação recente, um aumento salarial, e que ele agora se apega única e exclusivamente ao dinheiro e não ao projeto esportivo para atuar na Rússia. E da parte do Gerson, trazendo do lado dele também, e aí eu deixo para vocês, o entendimento de que a diretoria lá atrás, quando renova esse contrato e pauta essa multa aí em 25 milhões de euros, a diretoria abre a porta, sabendo que o clube russo chegaria novamente com essa proposta de 25 milhões de euros. Então, para o staff do Gerson, a diretoria abre a porta e o Gerson decide aceitar a proposta. Não é algo único, exclusivamente do Gerson, do tipo, o Gerson quis sair, deixou o Flamengo de mãos abanando, de mãos atadas, sem o seu líder, sem ter o capitão. Então tem essa disputa de narrativas, um lado incomodado com o outro.